Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa aula de História e Geografia. Então, nós vamos abrir os nossos cadernos lá em Geografia, ok? Onde nós paramos na última aula, na página 207, tá? Lá em cima você tem o local para colocar aí a data no seu caderno, então coloque para você deixar o seu caderno bem organizado, tá? Hoje é dia 9/6/2020. Bom, nessa aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a população do Brasil, né? E a gente vai ver que a distribuição ela é um pouco desigual, certo? Então veja só, no livro de vocês, acompanhem comigo a leitura, tá? Eu também vou abrir aqui o meu livro. Nós temos aí, ó, a distribuição então desigual da população brasileira. O estudo dos estados coletados no IBGE, para quem não lembra, né, o IBGE é o órgão responsável por coletar dados, né? A quantidade de pessoas que existe no país, qual a situação, né? De condições financeiras de cada país, no caso o Brasil, né? Ele faz essa coletagem dividindo por estados, nós já aprendemos sobre isso, e depois eles coletam a necessidade de cada estado para que o país aí possa se direcionar e atender as necessidades mais emergentes aí da população, certo? Então, olha só, além de tudo isso, ele também nos permite perceber como a população brasileira é distribuída por territórios brasileiros. É o que nós chamamos de densidade demográfica. Então, toda vez que eu estou dizendo aí algo relacionado à densidade demográfica, eu estou querendo saber o seguinte, né? A questão da distribuição populacional de um território, certo? Então, eu quero saber quantos habitantes há por área, né? E essa quantidade de habitantes, ela é feita através de números por quilômetros quadrados, ok? Então, veja só. Para descobri-la, basta dividir o número de habitantes pela área do país. Veja que interessante. Então, por exemplo, o número de habitantes estimado, ou seja, aproximado, que nós tínhamos no Brasil no ano de 2018, é este número aqui, tá? Então, o que eu faço com este número que eu tenho? Eu divido, né, pelo número de território brasileiro, a área que eu tenho em quilômetros quadrados, então eu faço essa divisão, número de habitantes com o número da área do território brasileiro. Aí eu consigo obter, então, o número aí, ó. Assim nós temos um resultado, né? Que o Brasil tem em média, então, 24,48 habitantes por quilômetros quadrados. É claro que essa divisão, ela não é exata no sentido de eu ter um número estimado, ou seja, aproximado, e também porque a gente sabe que tem regiões que não são tão populosas quanto outras, né? Então, esse número é se eu dividisse certinho a quantidade de pessoas pelo, pela quantidade aí de espaço. Então, o que nós percebemos? Que é um país pouco povoado. Só que o que acontece? Algumas regiões, alguns estados acabam sendo muito povoados por conta que a distribuição não é feita de uma forma igual. Por isso que a gente está escrito aqui, ó, a distribuição ela é desigual, ou seja, tem estado que tem poucas pessoas e tem estados que tem muitas pessoas, né? É o caso do nosso estado de São Paulo. Ele abriga uma grande quantidade de pessoas. Então, ele é um estado que deveria ter menos pessoas, mas ele tem muitas pessoas, ok? Então, veja só. Na página seguinte do livro de vocês, na 208, podem virar a página. Nós temos aqui a imagem deste mapa que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Esse mapa, ele mostra aí o Brasil, né, o mapa do Brasil, e a densidade demográfica em 2010, tá bom? Então, foi feito, né, um levantamento em 2010, foi feita essa divisão de número de habitantes por área, né, de quilômetros quadrados, e aí em cada pedacinho pintado aqui de uma cor que está na legenda, representa, então, a quantidade, tá, de população, então, por quilômetros quadrados, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a imagem para vocês da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito populosa, é uma cidade grande, né? E o número de habitantes lá, bem grande, ok? Agora nós vamos
E lá na página 209, nós temos também lá o seguinte, está dizendo para a gente que nas grandes cidades há mais oportunidades de trabalho, de educação e atendimento à saúde. Por conta disso é que muitas pessoas se deslocam, né, de cidades menores, de cidades rurais, e vêm morar em cidades maiores, onde acaba tendo um número de habitantes maior, às vezes, do que é suportado, tá bom? Aí, nesses lugares, acabam acontecendo algumas coisas que não são favoráveis, né? Muito trânsito, né? Aumento aí da população, acaba tendo, assim, por mais que eles venham atrás de emprego, acaba não tendo emprego para todo mundo, aonde ocasiona moradias que não são adequadas para determinadas pessoas que não conseguem um emprego para poder pagar aí um lugar adequado para morar. Então, traz sim uma série de prejuízos, ok? E nós vemos aqui no livro de vocês também que há outras áreas onde a economia é menos dinâmica e a situação de empregos e de sobrevivência é mais precária, que são as áreas de repulsão populacional. As cidades pequenas em zonas rurais oferecem pouco trabalho e condições precárias de sobrevivência. A maior parte de sua população sai para estudar e trabalhar fora, que é o que eu acabei de explicar, né? Por falta de oportunidades melhores, de condições de vida melhores, muitas pessoas abandonam então a sua cidade e acabam indo morar em cidades maiores, ok? Vamos seguir aí para a página 210. Vamos lá? População brasileira em movimento. Nós temos aí alguns mapas, né? Vocês estão vendo a imagem aqui do mapa 1 e do mapa 2. Mas no livro de vocês também tem o mapa 3. Eu coloquei aqui, ó, tá? Então veja só, pessoal, outra característica que já observamos é que a população brasileira se desloca para atender as variadas atividades dentro do nosso próprio território. Chamamos essas transferências, nessa mudança aí, de áreas de repulsão populacional para áreas de atração, de migrações, né? Observe a sequência de mapas que mostram essa movimentação mais recente da nossa população. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Então, nós observamos o seguinte, ó, que a seta vermelha, ela indica para nós as indústrias de 1950 do Nordeste para a Grande São Paulo. E a setinha verde mostra a construção, então, de Brasília em 1960, do Nordeste para Brasília. Então, olha só, nós temos aqui as setas nos mostrando, então, como foi nessa situação aí, do ano de 1950 até 1970, como foi essa movimentação. Veja que já era razoável, mas olha como aumentou, pessoal, a movimentação, tanto aí da parte industrial, quanto da mineração e da agricultura, né, que já começou a surgir aqui no ano de 1970, certo? Com mais ênfase. E aí as pessoas foram se mudando, né? Não mudaram de país. Por isso que é migração. Elas migraram da sua região para outra região, mas não de país, né? Porque se fosse de país, a gente fala que é imigração, são imigrantes, mas quando é de um estado para o outro, dentro do seu próprio país, é migração, são migrantes, certo? E aí, nós vemos no terceiro mapa que a partir de 1990, aí houve então uma área bem maior aí, né? E houve o que aconteceu? Diminuição das grandes correntes migratórias. Então, as pessoas começaram a diminuir a migração e foram movimentos pequenos e bem localizados em direções a capitais regionais. Então, eles ficaram mais concentrados. Tudo bem? Bom, continuando aí no livro de vocês ainda, nós temos essa imagem também, e antes dela, vocês têm uma outra imagem aí no caderno, que fala o seguinte, ó, que nesse processo migratório recente, destaca-se o êxodo rural, ou seja, a maior parte da população abandonou o campo e fixou-se nas cidades, o que fez a taxa de população urbana, o que aconteceu? Cresceu, né? Porque muitas pessoas que moravam na zona rural vieram agora morar na zona urbana, tá? Depois nós temos um gráfico, que vocês estão vendo aqui também na minha tela. Então, está pedindo para a gente, ó, observe os gráficos abaixo, que mostram os números comparativos dos 3 últimos censos
censo quem realiza é o IBGE, tá? Então, veja só, em 1991, nós temos esse gráfico que representa aí, a população urbana era 76% e a zona rural 24%. De 1991 a 2000, veja como aumentou a população urbana, foi para 81% e foi para 19% a área rural, né? Aumentou novamente a urbana e diminuiu a rural. E no ano de 2010, novamente a zona urbana aumentou para 84,4% e a rural diminuiu, foi para 15,6%. Isso tudo ocorre por conta daquilo que eu já disse no início da nossa aula, porque na cidade muitas pessoas acreditam que vão conseguir melhores condições de vida, porque o que é oferecido na zona rural é muito precário, ok? Bom, agora nós temos aí uma imagem, tá? De Mato Grosso. Vamos lá? No livro de vocês, podem também virar a página e vamos para 212. Na página 212, nós temos o seguinte, ó, que a mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos geraram o êxodo rural, fazendo as pessoas migrarem para outras regiões, tá? O que seria isso? Então, antigamente, lá na zona rural, a gente dependia muito da mão de obra, né? Não tinha tantos recursos, máquinas que faziam o trabalho. Então, com o aumento da tecnologia, né? Por isso que eles falam aqui, mecanização das atividades, né? Eles substituíram muitos trabalhadores por máquinas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que faltou emprego. E com a falta de emprego, as pessoas migraram para as cidades, em busca de empregos e de melhores condições de vida, tá? Outra tendência que aparece no censo de 2010 é o crescimento acelerado das regiões norte e centro-oeste. E a explicação desse crescimento se dá por conta do avanço das fronteiras agrícolas para o cerrado e para a floresta amazônica, invertendo o fluxo tradicional da migração interna. Nessas novas áreas ocorre a agricultura de alta tecnologia e grande produtividade, e as pessoas moram em cidades próximas, então, dessas regiões. Aí, nós temos a imagem que vocês também estão visualizando aí na nossa telinha, tá? Da aula. Essa cidade é de Canarana, que fica em Mato Grosso. A saída de brasileiros do país. Agora nós vamos falar sobre emigração. Cada vez menos podemos nos considerar isolados do mundo, né? No nosso século, as comunicações são muito mais rápidas e podemos nos conectar e viver além do nosso país. As aspirações por uma vida melhor e com novas oportunidades têm levado muitos brasileiros a emigrarem, ou seja, saírem do nosso país para outros países. Isso também a gente tem visto com mais frequência, né? Antigamente era difícil a gente ver uma pessoa deixar o seu país e morar, principalmente o Brasil, né? O brasileiro deixar o Brasil para ir morar em outro país. E hoje isso a gente tem visto aí com muito mais assim facilidade, né? Antigamente não era assim. Então, olha só, pessoal, os países mais ricos, como os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá, por exemplo, são os destinos preferenciais dos brasileiros. Isso ocorre porque esses países oferecem mais empregos e melhor qualidade de vida. Então, o brasileiro, ele acaba deixando o seu país de origem para procurar também novas oportunidades nesses países, né? Que são, assim, que oferecem, na verdade, melhores condições de vida e maiores oportunidades de emprego. Tá bom? Antigamente, como eu havia dito, o Brasil, os brasileiros, na verdade, né, eles não tinham, assim, essa tendência de sair do seu país, né? Ele ficava morando aqui, procurando melhorias aqui mesmo. Hoje esse quadro aí já mudou bastante, certo? Vamos agora para a página 213. Então, como será que foi a saída, né, dos brasileiros do país? Como será que funciona essa imigração? Então, nós temos lá, ó, veja no mapa abaixo os principais destinos dos brasileiros. Então, quando eles decidem sair do Brasil, né, e irem para outros países, a preferência do brasileiro nós temos aqui, ó, alguns vão para o Paraguai, outros, né, vão aqui para a Austrália,
vão para o sentido aqui do Japão, Canadá, Europa, Ásia, África, América do Sul, tá bom? Então, nós temos diversos lugares que são escolhidos. E esse mapa, ele traz aqui, ó, a quantidade, né? Quanto maior o tamanho da seta, maior é a população que sai para a direção desse país, tá bom? Não só o tamanho da seta, mas a questão também da espessura, tá bom? Foi assim que a gente colocou no mapa. Então, veja só, pessoal, a grande maioria dessas pessoas se fixam nas cidades, então eles se fixam nessa cidade e trabalham nos setores industrial e comercial, normalmente em funções de baixa remuneração. Muitos profissionais altamente qualificados estão integrados ao mercado de tecnologia, representando o fenômeno da evasão de cérebros dos países pobres para os países ricos, que absorvem esse tipo de mão de obra. Outros deslocam-se para países vizinhos em busca de terras mais baratas, como os brasiguaios, brasileiros que estão no Paraguai. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Brasil em busca de nova vida no exterior, mas esse número diminuiu para cerca de 2 milhões, sobretudo devido às crises econômicas também que aconteceram aí no mundo, né? Que afetaram aí a questão mundial. Podem virar a página. Na página 214, nós falamos um pouquinho mais aí das desigualdades, então, de qualidade de vida, né? Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza, nos vários setores de atividade. E essa riqueza é medida anualmente e é chamado de Produto Interno Bruto, que é o PIB, tá? Então, essa parte eu gostaria que vocês grifassem aí no livro de vocês. Eu vou repetir, página 214. Aí, o primeiro parágrafo diz o seguinte, ó. Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza, nos vários setores de atividade. Essa riqueza é medida anualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, PIB. Então, desde você até PIB, tá? Então, assim como tem um órgão responsável para saber qual é o número certo, né, ou aproximado do número de população do país, qual é a classe social das pessoas, o que mais elas precisam, as dificuldades. Então, também temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Esse órgão, ele é responsável para medir a riqueza do país em todas as atividades, seja ela agrícola, tá? Em todas as atividades aí do país. Então, por isso, em 1990, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, que é o PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, com a finalidade de cada ano avaliar a qualidade de vida da população dos diferentes países. A nota obtida de 0 a 1, sendo que os melhores estão mais perto de 1, é dada segundo 3 pilares de qualidade de vida. Veja só, renda. Então, para eles considerarem, né, que a pessoa está tendo uma boa qualidade de vida, primeira coisa tem que ter renda. E considera-se se a distribuição das riquezas para a população, dividindo-se o PIB pelo número de habitantes e observando-se o nível de concentração dessa riqueza, índice de Gini ou coeficiente de Gini. Então, eles recolhem, eles fazem aí o cálculo de quanto o país ganhou, né? E ver se essa distribuição de ganho financeiro foi distribuída de forma igual a toda a população, certo? Outra coisa que eles também vê para ver, que eles analisam para verificar se realmente está tendo qualidade de vida. A questão da educação. Leva-se em conta o número de analfabetos e o nível médio de escolaridade, ou seja, essas pessoas que moram naquele determinado país, elas conseguiram, né, frequentar a escola, se elas se formaram, quantos analfabetos existem, quantos conseguiram, enfim, fazer o estudo da melhor maneira possível, né, ter uma boa educação e um bom nível escolar, certo? E também, nós vemos aqui na página 215, que eles analisam, então, vamos relembrar aí, ó. Então, por enquanto, para a gente saber se eles têm uma boa qualidade de vida, a gente precisa analisar a renda, que é o dinheiro que o país consegue, né, adquirir,
se essa renda está sendo bem distribuída, a questão financeira, a questão da educação, se a população está tendo acesso a essa educação da melhor maneira, também da melhor forma, e a questão da saúde, que está na página 215, tá? A questão da saúde, que abrange dados como taxa de mortalidade infantil, acesso a vacinações, médicos e hospitais. Se tudo isso está funcionando da melhor maneira para atender às necessidades da população do país. Aí, analisando esses 3 fatores principais, né? Então, eles conseguem aí verificar a questão da ampliação, né? Para ver se o país está ou não funcionando bem. Em 2017, o Brasil ocupava, veja só, a posição aí, ele era 79 entre os 189 países analisados, com IDH de 0,759, tá? Observe que essa é a média do país todo, tá bom? Então, eles fazem um levantamento para todo o país, para eles saberem aí qual é a posição de cada país, tá? Não é realizado apenas com o Brasil, mas no mundo todo. Vamos para a página seguinte, que é a 216. Olha só, pessoal, aplicando os mesmos critérios, né, aos estados da federação, observamos a desigualdade de condições de vida entre a população brasileira. Então, os mesmos dados que eles analisam para fazer aí a questão dos países, eles também fazem com os estados. E olha o resultado que nós tivemos aqui, né, do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como que está desenvolvendo aí a humanidade? Então, veja só, no Brasil, nós temos um mapa aí, todos os estados que estão pintadinhos de verde, significa que está de 0,800 a 0,899, né? Os estados aqui que estão de rosinha, claro, é de 0,700 a 0,799. E os que estão pintados de laranja é de 0,600 a 0,699. Então, professor, o que significa esses dados? Esses dados é o que nós já tínhamos falado na leitura, né? A nota vai de 0 a 1. Então, 1 é a melhor nota. Então, veja só. Então, nenhum chegou a 1. Mas os estados que estão melhores aqui seriam os que estão pintadinhos de verde, né? Que inclui o nosso estado aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui embaixo também nós temos outros estados, tá bom? Então, olha só, pessoal, levando em consideração esse mapa dos estados do Brasil, a média do Brasil, então, em 2017 foi de 0,759 e os Estados Unidos, nós fizemos um comparativo aqui. Eles estão bem melhores, olha só, 0,924, tá? Então, eles estão nessas questões aí de renda, saúde e educação, os Estados Unidos está quase chegando, né, ao percentual aqui de 1, que é a melhor nota, né? O Brasil não está tão para baixo, mas precisa, então, melhorar essas questões. Ainda existe muita desigualdade no nosso país. Tudo bem? Bom, vamos agora para a página 217, no diálogo com o texto. Nós temos aqui o gráfico que está sendo mostrado da evolução da população rural e da urbana, entre os anos de 1940 até 2010. Veja que interessante, né? Que antigamente, olha, a população rural era bem maior, né? E com o passar dos anos, ela foi diminuindo cada vez mais. Então, nós podemos ver que em porcentagem, em 1940, nós tínhamos aqui 69% na zona rural. Hoje, nós temos apenas 15%. E a população urbana cresceu demais, certo? Aqui em 1940 tínhamos 31%, hoje nós temos 85% de população na área urbana, ok? Aí nós temos algumas perguntas que nós vamos responder juntinhos agora. Ó. Atualmente, o Brasil pode ser considerado um país urbano? Justifique a sua resposta. Então, veja só, o gráfico mesmo já nos dá essa resposta, né? Se antigamente nós tínhamos uma população bem maior na zona rural, hoje nós temos muito maior na zona urbana. Então, ele é considerado um país urbano? Sim ou não? Sim, porque através desse gráfico nós podemos observar o que aconteceu aqui, pessoal.
As cidades cresceram muito, porque vieram muitas pessoas morarem na zona urbana. E isso aconteceu não só o aumento do número de população, como também o número de cidades, tá bom? Então, podem colocar aí, ó, sim, porque apresenta um crescimento populacional nas cidades, tá? A população cresceu bastante, né? Então, copia direitinho, em seguida já pega a sua caneta verde e pode colocar o certinho, porque nós estamos fazendo juntos e você já sabe que está certo para você poder estudar. Combinado? Terminando a resposta A, nós vamos agora para a página 218. Nós temos algumas informações nesse exercício, eu também vou virar aqui a página do meu livro, tá? E a gente vai ver se de tudo que a gente leu, a gente consegue ver se a informação é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá? As áreas que apresentam, né, o menor número de empregos e a melhor qualidade de vida são chamadas de áreas de atração populacional? Será que é chamado disso? O que você acha? Se você disse que é falsa, você acertou. Muito bem. O Brasil é considerado um país populoso e povoado. Essa informação, de acordo com aquela divisão que nós vimos, né? Nós pegamos o número aproximado da população e dividimos por quilômetros quadrados. Nós vimos que ele é um país populoso ou não? Se você disse que essa informação é falsa, você também acertou. Nós vimos que há uma má distribuição, né, da população, mas ele não é um país populoso. O número de habitantes que existe no Brasil está de acordo com a nossa região em sentido de quilômetros quadrados, de espaço. O que está acontecendo é a má distribuição das pessoas nas regiões, certo? Então, é falso a primeira e falso a segunda. Terceira, a mecanização das atividades agrícolas, né? A mecanização, as máquinas, o que elas trouxeram? Teve como consequência aí a falta de empregos, permitiram que as pessoas buscassem outras alternativas de sobrevivência? Essa informação é o quê? Verdadeira, muito bem, né? É verdade, né? A expansão da fronteira agrícola, a expansão é o crescimento, né? Estimulou a ocupação das regiões norte e centro-oeste do país? Também é verdadeira, nós acabamos de ler, né? Nós até vimos a imagem lá de uma cidade de Mato Grosso, né? Inclusive. Leia a tirinha e responda. Então, vamos lá. Armandinho, de Alexandre Beck. Produto Interno Bruto. Eles estão observando aí dentro do saquinho. Renda per capita. Foi distribuído aí de forma igual. Distribuição de renda. Foi justo o que aconteceu? Olha só. Então, observando essa tirinha, explique o que é o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, né? Então, o Produto Interno Bruto é aquilo que a gente consegue, né, recolher no bruto, e depois a gente tem que fazer a renda per capita, que é dividir entre as pessoas, para que todos tenham uma distribuição igual. Nesse caso, a distribuição de renda ela não foi igual, ó. Apenas esse indivíduo aqui se deu bem, né? Os demais ficaram no prejuízo. Isso mostra uma desigualdade social, certo? Agora aqui nós vamos explicar então o que é o PIB. Então, o PIB é a medida da produção de riqueza pelo trabalho de sua população, para determinar se o país é rico ou não. Então, é o fazer aí o recolhimento, né, a análise de tudo que o país consegue, né, de produção. E aí eu vejo se ele é um país rico ou não. Essa é a função, então, do PIB. Pode colocar a resposta direitinho e por um certinho aqui e aqui também, né, que nós já fizemos. Tá bom? Já vão colocando certinho aí nas atividades. Joia? Muito bem, meus amores. Aí, na página 219, para quem já terminou, pode pôr no exercício B. Por que a distribuição de renda ela é tão desigual em nosso país, no Brasil, tá? Então, porque nós temos uma desigualdade, pessoal, estrutural, histórica, que vem de séculos. Então, isso não é, Pro, isso acontece só hoje. Infelizmente, não.
tá? O país teve quase 400 anos aí de escravidão. Então, veja que já havia uma desigualdade lá atrás, né? Os governos eram voltados à extração, a retirar madeira, minérios. Não se investia nunca em educação. Tanto que as nossas universidades foram praticamente as últimas a serem criadas na América Latina. Sendo assim, no Brasil, há uma grande desigualdade na distribuição de renda entre classes sociais, gênero e etnias. Então, não há uma distribuição de forma igual para todos, né? Bem desigual, tá bom? Essa resposta é grande porque a Pro quis deixar bem completinho, tá? Então, prestem bastante atenção, copiem direitinho. Quem precisar, né, vocês irão precisar, pausem aí a aula, copiem e depois continuem comigo, tá bom? E quando terminarem de copiar, já coloquem no certinho. Bom, para quem já pausou, para quem já copiou e voltou aqui comigo, eu vou dar continuidade com o exercício 4. Observe a imagem que apresenta um problema de moradia típico das áreas urbanas. Então, é muito comum, né, em algumas regiões, em São Paulo, né, a gente verificar e olhar aí, tanto São Paulo, Santo André, né, nós temos imagens como essa, que é uma imagem de uma comunidade, onde as casas não estão sendo construídas em lugares seguros, não usam materiais adequados, não tem muitas vezes saneamento básico adequado. Então, por que será que isso acontece? Vamos ver? Qual é o problema identificado? E por que esse tipo de problema frequentemente surge nas regiões onde se instalou um grande número de pessoas? Então, vamos ver por que isso acontece. Qual o problema? É a carência de uma moradia digna. Aquele tipo de moradia a gente sabe que não é uma moradia adequada. Por que será que isso acontece? Que acontece devido à falta de opção. É uma consequência da desigualdade social e de má distribuição de renda. Então, como as pessoas não têm uma igualdade, né, dessa distribuição de renda, de dinheiro para fazer o recebimento de forma igual, uns são mais beneficiados do que os outros. Lembra da nossa tirinha que nós vimos, né? A gente fez uma, uma comparação, né? Uma brincadeira usando frutinhas, mas no final uma pessoa só levou um pacote de frutas e os outros ficaram apenas com uma fruta, já inclusive com parte dela já tendo comido, né? Então, é isso que acontece. A pessoa, às vezes, vem procurar uma oportunidade de emprego melhor, mas ela não é remunerada da maneira como deveria ser, ganha, assim, muito pouco e ela acaba tendo que se alojar em residências assim, tá? Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região? Pessoas que sofrem com isso, principalmente no nosso país, o que precisaria mudar, pessoal? Teria que ter mais oportunidades de empregos, né? Mais oportunidades de renda, né? E de educação e outras coisas. Então, eu coloquei aqui, etc. Por quê, pessoal? Porque quanto mais a gente investir na educação, nós iremos ter melhores pessoas na questão de formação, ter mais conhecimento, né? Ser mais capacitada. E a distribuição de renda, ela teria que ser também feita de uma maneira que não houvesse tanta desigualdade, né? Fazer essa distribuição de forma igual para as pessoas. E mais empregos, porque infelizmente falta oportunidades de empregos para muitas pessoas, inclusive para pessoas que tiveram oportunidades de estudar, têm formação, mas mesmo assim falta emprego para essas pessoas. Imaginem então para as outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de estudo, certo? Então vamos colocar um certinho também e deixar as respostas aí completinhas. Combinado? Joia! Meus amores, a nossa aula então termina por aqui. Hoje a gente aprendeu bastante coisa, né? Eu recomendo que vocês, depois da aula, reservem um tempinho, não precisa ser hoje, mas voltem ao texto, deem uma leitura, né? Analisem tudo que foi falado e, se precisar, volte um pouco à aula, escuta novamente as explicações, tá bom? E não se esqueçam que amanhã, né? Amanhã não, perdão. Não, se confundiu, me desculpem. Não se esqueçam que na sexta-feira, eu já assustando vocês, na sexta-feira nós temos a nossa AMS, tá bom? Outra coisa, hoje nós temos lá, todos os dias a Pro coloca, né, o link para a gente responder o questionário de frequência. Hoje, quando vocês abrirem o questionário de frequência, vocês vão ver que hoje tem uma atividade avaliativa, tá bom, meus amores? Então, abra um questionário de frequência, vai ver que tem atividade avaliativa. Coloque o seu nome completo,
leia com bastante atenção as questões e respondam direitinho. Aí depois eu vou corrigir essas atividades e vou fechar uma nota para você. Então, não deixem de realizar a atividade avaliativa. Tá joia? Então, um grande beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? E lembrem-se que toda semana nós temos a nossa live e qualquer dúvida tem o nosso e-mail aí para você entrar em contato conosco. Tá? Beijo grande, fiquem com Deus. Até, meus amores.